Paz seja convosco. Amém. Quero saudar os meus irmãos, as minhas irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem guardado, nos protegido, restaurado as nossas forças e energias. Glória a Deus. Dias turbulentos, como todos os outros. A gente olha para os dias que nós estamos passando e fala assim, nossa, está muito difícil. Mas a gente tem uma memória muito curta. Se a gente for sentar para analisar os dias anteriores, a gente vai verificar que às vezes esses dias eles foram piores do que os que nós estamos passando. Mas nós temos essa síndrome de coitadinho e a gente reclama de barriga cheia. Literalmente, né? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de contemplarmos a Tua face através da Tua palavra, Pai. Nós nos reunimos nesta manhã, Pai, com o objetivo de conhecer mais do Senhor e assim podermos Te adorar em espírito e em verdade. Pedimos que o Teu Espírito seja conosco, abrindo o nosso entendimento, para que nós venhamos a receber aquilo que procede do Senhor. Também peço, Pai, sobre a minha vida, capacitação do Teu Espírito Santo, para que eu venha falar as coisas que procedem da Tua palavra, e não aquilo que procede do meu coração. Que nós possamos ser edificados nesta manhã, conhecendo um pouco mais do Deus a quem nós servimos. Consagramos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que nos oriente, fale conosco, nos dê direção. Que a palavra ela seja temperada e que possa alcançar o teu coração e gerar mudança no seu e o meu coração. Quero iniciar, antes de fazer a nossa revisão da introdução que começamos na semana passada, quero fazer a leitura de Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor seu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso, dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso, o dia de sábado, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Palavra do Senhor. Em especial, quero fixar com você, onde está? Verso 6, a parte B do versículo, é o que ecoa por toda a Bíblia. Em toda a Bíblia fala-se sobre
aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Iniciamos na semana passada o estudo dos 10 mandamentos. Vai ser amargo, não vai ser fácil, porque 10 mandamentos ele tem a ver com limites, e as pessoas não gostam de limites. Quando você coloca um animal acorrentado, ele fica bravo, ele quer ficar solto. Quando você vê aqueles animais no zoológico, leões, tigres, eles ficam andando de um lado para outro, louco para ter um espaço para ele sair dali e avançar em quem estiver na frente. Animais não gostam de limites. Seres humanos não gostam de limites. E a pergunta que nós iniciamos o estudo na semana passada é: limites, por que tê-los? Nós precisamos de limite para quê? Nós falamos que estamos numa era em que temos nos acostumado a ler a defesa total da ausência de limites. E quando nós falamos em ter limites, é algo que surpreende, nos incomoda. Pais bem intencionados estão descobrindo que não basta apenas amar e explicar, orientar, mas também tem que dizer não. As crianças, elas estão crescendo numa geração que não há limites. Na minha geração já começa a se perder o temor. E essa perda de temor em relação às autoridades, ela vem somente se acrescentando. Antigamente, para a criança sair de casa, ela precisava da autorização dos pais. Simplesmente porque se fechava a porta e não tinha como sair. Hoje você tem um celular, você tem um laptop, e permite que as pessoas elas estejam em qualquer parte do mundo. Você proíbe a pessoa de sair, mas da mesma maneira ela faz uma ligação de vídeo. Está vendo um show em outro país. Instituições de ensino que se consideravam modernas e liberais por terem abolido as regras, estão voltando atrás, porque percebem que os alunos eles não estão cooperando. Se você entrar na internet e digitar um título como salas de aula, você vai ver todo tipo de coisa. Crianças de 5, 6, 7, 10, 12, 15, agindo como animais, querendo de qualquer maneira fazer com que aquele ambiente seja um ambiente de anarquia. Pessoas jogando apagadores nos professores, carteiras sendo chutadas. Uma coisa que antes já era errado, que era escrever nas carteiras, agora se escreve nas paredes. Nós temos visto que a nossa sociedade, em especial a nossa sociedade ocidental, ela está definhando. Nós caminhamos para uma implosão social dentro da nossa cultura ocidental. Na esfera pessoal, a natureza humana pecaminosa nunca aceitou de bom grado esses limites. Nós temos o exemplo de Adão e Eva. Deus fala para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim. E diferente do que as pessoas pensam, Deus não separou uma fruta especial lá e falou assim: ó, essa fruta é minha. Não. Haviam muitas árvores, vamos falar que é macieira, haviam muitas macieiras ali, todas elas davam maçã. E Deus falou: eu lembro que quando eu era mais novo, minha mãe ela fazia aqueles docinhos de coco, beijinho. Eu lembro de uma cena característica que meu pai gostava também muito. E eu me sentava no chão com ele e a gente fazia a contagem de quantos tinha. Cada um tinha a sua quantidade. E interessante isso, porque nós não gostamos desse tipo de limite. A gente quer ter liberdade.
Que foi o que Adão e Eva te fizeram. Eles acharam que através da libertinagem deles, eles estavam sendo livres e não eram. Na verdade, eles entraram numa prisão. Nós, na natureza pessoal, na esfera pessoal, a natureza humana nunca gostou desses limites. Mas nós vemos que a coisa ela começou a se complicar cada vez mais com o aparecimento de uma coisa chamada humanismo. Se você voltar na história e você olhar século XV, XVI, XVII, você vai ver uma mudança no pensamento humano. Em certo momento, em certa parte bom, mas em outra extremamente ruim. O homem, ele olha para a opressão que trazia a igreja daquela época e ela não seleciona, mas ela rejeita totalmente. E o pensamento é: eu sou o homem, eu sou o ser humano e eu tenho condição de pensar por mim mesmo, eu não preciso da igreja. O pensamento contemporâneo hoje diz: a noção que existe de uma verdade absoluta, gravada nos céus eternos, fazem com que o ser humano ele não se desenvolva, que ele não cresça. Cada vez mais tenta-se excluir as Escrituras das decisões. Um país eminentemente protestante, como os Estados Unidos, cada vez mais se exclui as Escrituras. E nós vemos a consequência disso. Um dos países mais violentos. O mundo cristão deveria ser o guardião das verdades divinas? Deveria. As igrejas, elas deveriam ser o refúgio. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que se você cometesse algum crime de morte, as pessoas que eram da família, elas tendiam a fazer o olho por olho, dente por dente. Você matou, você morre. Mas em algumas situações as pessoas elas não eram culpadas, tinha ocorrido algum acidente e os familiares eles não queriam saber. E o que acontecia é que haviam cidades de refúgio já preparadas pelo Senhor, em que aqueles homens e mulheres que cometiam aquele delito, eles iriam para aquela cidade e o vingador, que era um homem que era contratado para matar, ele não podia entrar lá. E havia toda uma regulamentação. E se havia um julgamento em relação àquilo, para que pudesse ver se realmente aquela pessoa ela tinha havido realmente cometido um crime de uma forma pensada. Fico até com medo de usar o termo, judicial, se a pessoa fez aquilo ali de uma forma dolosa, programada ou culposa, sem intenção de. O mundo cristão deveria ser o guardião dessa verdade e nós deveríamos ser a casa de refúgio. Mas com o liberalismo, que é a relativização das Escrituras, as Escrituras elas não são suficientes, elas têm que ser atualizadas. Teve muito comentário na internet a respeito disso, a partir do discurso infeliz de um pastor liberal, em que ele diz que as Escrituras elas estão desatualizadas, elas estão antigas, e a gente tem que repensar o nosso cristianismo a partir do tempo que nós vivemos. Ou seja, os princípios de Deus eles ficam para trás e a gente tem que racionalizar. E esse racionalismo, ele primariamente ele busca tirar o sobrenatural do cristianismo. Se você tirar o sobrenatural do cristianismo, não existe cristianismo. O que falar da abertura do Mar Vermelho, da abertura do Rio Jordão, queda das muralhas de Jericó, descida de fogo do céu, nascimento virginal do nosso Cristo? Se você pensar no racionalismo cristão, você mata o cristianismo. E é exatamente isso que está querendo fazer. Não se coloca a roupagem, nós vamos acabar com o cristianismo, mas você tira os alicerces. Você não precisa passar com um trator em cima de uma casa para derrubá-la. É só você quebrar os fundamentos dela. Prédios às vezes têm rachaduras ou tragédias maiores, eles desabam. Não é porque caiu uma bomba ou porque um avião bateu no prédio. Não, é simplesmente
os alicerces eles não estavam bem fixados e eles foram sendo destruídos durante o tempo, consumidos durante o tempo, e uma hora para outra, pluf. O que o racionalismo e o liberalismo cristão têm tido como objetivo é exatamente acabar com os fundamentos. Um dos fundamentos para o cristianismo é a Bíblia, ela é suficiente e ela é inerrante. Independente se é assembleia, se é presbiteriana, se é batista, se é uma denominação independente como a nossa, o que importa é a Bíblia, ela é suficiente. Ela é inerrante na sua totalidade. Isso é um princípio que não pode ser mudado. Mas o que nós vemos é que as pessoas elas têm criado novas correntes teológicas e tiram essa soberania de Deus e começam a desenvolver vários processos de salvação. Deus ele tem que corrigir o plano dele porque é imperfeito. Eu não quero Cristo, mas eu fui designado por Cristo, Deus morreu por mim, aí Deus começa a ver. A gente estava antes do culto, antes da dominical aqui, começou uma música, não é porque eu escolhi, não, estava lá na playlist lá do CD lá, e começa a falar de Deus olhou para o Brasil e se apaixonou. Que conversa é essa? E eu estava ouvindo, a minha esposa me chamou a atenção, eu parei e falei, Deus se apaixonou? Que conversa é essa? Como se Deus tivesse uma predileção pelo Brasil. Não existe isso. Nós vemos nas Escrituras o amor de Deus pelo povo de Israel e pelo Israel de Deus espiritual, independente do país, independente da denominação. E aí as pessoas, para complicar mais ainda, ela pega uma coisa bendita que chama-se dons do Espírito e cria algo que é maléfico. Um movimento espiritual que você também tira as Escrituras do centro e coloca os dons. Não importa se eu li as Escrituras, importa que eu fale em línguas. Eu não estou julgando falar em línguas, eu estou dizendo que o mais importante é você conhecer as Escrituras. Nós, até a semana passada, estávamos trabalhando sobre o fruto do Espírito. As pessoas elas são atraídas para o Evangelho não são pelos dons espirituais, e sim pela manifestação do fruto do Espírito, o conhecimento das Escrituras e a aplicação nas nossas vidas. Mas as pessoas elas colocam os dons espirituais acima das Escrituras. Eu lembro de um culto uma vez que a pessoa pegou a Bíblia e falou assim, hoje nós não vamos ter palavra. Ele jogou assim em cima da mesa, assim no canto, assim. Hoje é dia de revelação. E as pessoas ficaram doidas. E era tiro para todo lado. Pode ser que ele acertou alguma ou não. Nós não vemos esse tipo de situação nas Escrituras. A gente não vê isso no Pentecostes. A gente vê a manifestação da palavra. A gente vê o cuidado pelo próximo. Mas mesmo assim, o liberalismo, o racionalismo, o humanismo, ele tende a destruir o cristianismo. Muitos cristãos hoje, influenciados por todas essas ondas, eles se sentem traumatizados com o negativismo da lei moral de Deus ou os 10 mandamentos. É muito não, pastor. Eu não gosto, eu me sinto mal. Eu quero uma igreja que eu me sinta bem. Que o pastor ele me chame de ovelhinha de Jesus, não de pecador miserável. É interessante o nosso coração, que mesmo nós sabemos que aquele caminho está nos levando para a destruição, nós preferimos trilhar este caminho do que o caminho da dificuldade. No mundo pós-moderno dizia-se que ninguém mais tinha o direito de impor certas diretrizes. No mundo que nós vivemos é um mundo de libertinagem. Ninguém pode estabelecer limites para mim. O céu é o limite. Já dizia o personagem lá da Toy Story. Ao infinito e além.
São conceitos que começam a entrar no nosso coração, que começam a achar que a gente não tem limites. Até aquela expressão, o céu é o limite, não existe mais. Não, é depois, o limite é mais que o limite. Os parâmetros de comportamento se tornaram relativos. Eu não sou tão irado assim. O que é ser irado? Eu dar um tapa na orelha da minha esposa, às vezes ela merece. Então eu posso relativizar o meu comportamento. A sua verdade não é necessariamente a minha verdade. O que é certo para você não é certo para mim. A vida é minha. Você não tem direito de mandar em mim. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Eu pago meus impostos, eu tenho a minha casa. Casais, entre 4 paredes, tudo pode. Estou vendendo gás, você vai ouvir a musiquinha do gás por fundo. Muitos ficaram achando que o nosso Pai Celestial deveria estar meio por fora na época que fez os 10 mandamentos. Será que Deus, quando Ele fez os 10 mandamentos, entregou as tábuas nas mãos de Moisés, Ele não sabia que o mundo ia crescer? Que o mundo ia se desenvolver? Será que Ele não podia ter feito uma coisa assim mais maleável? Deus não estava muito bem naquele dia. Talvez Ele ainda estivesse aprendendo a lidar com seus filhos. Isso acontece muito com um casal novo. Vi isso, por exemplo, com Rayane e Felipe. Eles estavam lá, a Helena nasceu, e aí não sabia se corre para um lado, para outro, tal. Você pergunta, eu brinco com a Rayane, eu falo assim, Rayane, quando a gente faz uma leitura bíblica lá, ela começa a ler os nomes, eu falo assim, Rayane, por segundo. Ela fala, não, temor, medo de que se repita. E eu falo para ela, não, o segundo é mais fácil, é mais tranquilo. Será que Deus ele estava aprendendo a lidar da maneira certa com seus filhos, como foi, por exemplo, o Felipe e a Rayane? Eles não sabiam, não conheciam como lidar com uma criança? Foi firmando-se o conceito de que Jesus, por outro lado, sabia explicar bem melhor do que Deus tinha em mente. Deus no Antigo Testamento, ele era meio confuso. Escreveu, não leu, pau comeu. Morte à vontade. Não, Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele aparece paz e amor, quase como um hippie, em que está tudo certo, está tudo bem. Nós provavelmente não tínhamos que recorrer realmente ao Antigo Testamento. Jesus Cristo viu que Deus não agiu de uma maneira correta e Ele veio para corrigir a situação. Conforme anunciava aquela canção famosa dos Beatles, All You Need Is Love. O que você precisa? Só o amor. E o que acontece é que os evangélicos, desprezando a base dos limites divinos e a visão global da justiça, começaram a dizer isso. O que você precisa é apenas do amor. E eles não estão errados. O problema é definir o que é amor, segundo as Escrituras. Não é um amor segundo os padrões do Lulu Santos, como uma onda no mar. Não é o cantor sertanejo. Não é o cantor secular. Não é. Mas nós queremos essa história de bonita. Essa coisa mágica, meio Disney. Em que a mulher ela está enfeitiçada, deitada, aí chega o príncipe, e ela levanta, sem ramela no olho, escovada, bonitona, e o cara também, lindão. Essa visão não é real. Você pode sentar e ver um desenho, mas ela não é real. Relacionamentos, eles se constroem com lágrimas e choro. Não deve ser com pancada, mas lágrimas e sofrimento, tristeza. É assim que se constrói um relacionamento. Se você quiser construir uma casa, você construir a casa, eu não tenho essa habilidade, mas se você for auxiliar alguém que constrói lá, vai ver quantas latas de areia você vai ter que carregar. Não é fácil. No caso da casa, você paga para alguém e alguém faz. Mas em relação a relacionamentos com os homens e com Deus, não é possível. Você vai ter que desenvolvê-los.
Essa passou a ser a tônica dos anos 60 e 70. Ficou-se sabendo que amor e só o amor era a forma infalível para que uma criança crescesse feliz e emocionalmente estável. Para que uma criança cresça bem, eu tenho que enchê-la de amor. E amor é tudo menos o que as Escrituras falam. Porque Deus fala que amor, Ele disciplina aqueles que Ele ama. Opa, espera um pouquinho. Mas esse Deus que disciplina, Ele está meio fora do caminho. Como é que Ele ama disciplinando? O problema é que a gente quer disciplinar com ira. Aí não funciona. E lá fomos nós, reescrevendo o espírito da lei moral de Deus e tirando todos os negativos. Hoje, se muitas Bíblias tiram-se as repressões sobre o homossexualismo porque ela está desatualizada. Eu quero o homossexual na minha igreja sendo homossexual. Então eu não posso ter textos de Levítico que falam sobre isso. Eu não posso ter textos de Romanos que falam sobre isso. Eu não posso ter nenhum texto porque isso é abominável. Apocalipse dá um tapinha ali, outro versículo tira ali. Não pode trazer nenhum tipo de condição negativa às pessoas. E lá fomos nós, reescrevendo o espírito da lei moral de Deus e tirando os negativos. Falamos de direitos humanos e respeito. Mas é interessante que os direitos humanos e o respeito na qual nós falamos tem a ver conosco e não com o próximo. Nós lutamos pelos direitos humanos nossos, não dos outros. Os outros é que têm obrigações. Eu quero é ter direitos. Eu não quero ter obrigações. Eu quero ter direitos. Isso sempre foi assim. Algumas pessoas pagam o preço por vários. Cristo morreu pela humanidade. Se você vê um movimento sindical, isso eu vivi na pele quando eu trabalhava lá em São Paulo, na Philips. Quando havia greve, as pessoas elas se movimentavam para que houvesse melhorias salariais, mas algumas pessoas elas não queriam parar de trabalhar e elas continuavam trabalhando. Eu lembro que havia uma expressão lá no meio sindical, que era um ambiente fabril que eu trabalhava, que falava assim: olha, o cara está entrando pelo esgoto, é um rato. Eu vi as pessoas pulando o muro. Interessante que quando o sindicato conseguia o aumento, ele não abria a mão dele. Os crentes ficaram tão empolgados com os conceitos dos especialistas do mundo que também pararam de dizer não aos seus filhos com medo de serem denominados caretas, repressores, ditatoriais. Excluiu-se o não das famílias, excluiu-se a repreensão física, é bíblico, não afasta a vara do seu filho. Não estou dizendo para você espancar. Estava vendo uma reportagem outro dia aí na internet que a filha saiu sem autorização dos pais, foi para uma festa e voltou 4 da manhã. E o pai estava lá em casa. Quando ela entrou, ele pegou um pedaço de pau e começou a bater nela. O negócio foi tão agressivo, tão violento que foi chamada a polícia. Não é esse tipo de repreensão. Quando fala de vara, não é uma vara de destruição, é uma vara de correção. A única coisa que era proibido, ou melhor, a única coisa que está sendo proibido é proibido. É ser proibido. Desculpa. A única coisa que era proibido era proibir. É proibido dizer não. E nós vemos cada vez mais crianças, elas se rebelando contra os pais. Falava na semana passada a violência física entre pai e filho. A tarefa dos pais, segundo o conceito humanista, é apenas orientar, esclarecer e amar, mas amar segundo os padrões do mundo. O resultado seria garantido. Logo nós começamos a desconfiar que não é tão garantido assim. Não basta você trabalhar o dia inteiro e você colocar o seu filho na melhor escola, dar o melhor celular, 2 vezes por ano você ir para viajar, Brasil ou exterior. Não basta isso. Não basta isso. É por isso que o conceito de casamento está cada vez mais deturpado.
Casamento não é o padrão que o mundo estabelece, é o padrão que Deus estabelece. E cada um tem que saber o seu papel. Depois vimos que havia se perdido a base tanto do comportamento e da ética pessoal como dos limites impostos por Deus à sociedade. Há limites. O próprio mar, Deus estabeleceu limites. Você vai até aqui. O ser humano tem limites. Os crentes agora são envergonhados quando descrentes chegam à conclusão que eles já deviam saber há muito. Deviam estar proclamando em alto bom som. Nós temos que aprender a dizer não. Os descrentes estão fazendo isso. E os crentes continuam dentro das igrejas falando apenas sim. Juntamente com a vergonha, devem ter a percepção de que os descrentes tateiam no escuro, pressionados pelas repetidas falhas de suas filosofias. Não possuem a base para suas conclusões. Por exemplo, outro artigo de uma revista internacional intitulado Distinguindo o Certo do Errado, comentando a onda de assassinatos infantis e juvenis nas escolas norte-americanas, diz que os administradores das instituições e os pais em todos os lugares estão discutindo como fazer para que a criança saiba em sua mente e em seu coração que mentir é errado, roubar é errado, colar nas provas é errado, ferir alguém é errado, e especialmente matar o próximo é errado. Mas o que é errado? Como que eu posso ensinar uma pessoa do que é errado se você não tem o parâmetro do que é o certo? Este é o problema da sociedade dos dias de hoje. O que é errado? Em cima de que padrões? Numa passagem lá no finalzinho lá dos evangelhos, Jesus está lá na discussão, me perdoe se eu trocar os personagens, mas eu lembro que ele fala, é a verdade. Acho que é o Pilatos, ele olha e fala assim, o que é a verdade? Que verdade é essa? Você está falando do quê? Pilatos, que não conhecia as Escrituras, não tinha acesso ao Antigo Testamento, não tinha acesso a nada. Provavelmente nunca tinha ouvido Cristo. Fala, o que é a verdade? Como é que eu vou ensinar uma pessoa do que é certo e o que é errado se eu não tenho um padrão? Como os descrentes vão poder definir o que é certo e errado? O que é aceitável socialmente? O que é aquilo que até onde eu posso ir para ser feliz? Esse artigo fala da consciência, culpa, vergonha, desenvolvimento moral, raciocínio moral, mas todos esses temas só têm sentido a partir de um padrão que chama-se lei moral de Deus. 10 mandamentos. Se não tiver esse padrão, é relativo. Não, não e não. Não significa desprezo ao amor, mas a compreensão correta do que é o amor. Dizer não, não é dizer não ao amor. É você entender o que é o amor segundo os padrões de Deus. O amor que Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como você tem que amar o seu próximo? Como eu tenho que amar a minha esposa? Como eu tenho que amar a minha filha? Como que eu tenho que amar a minha cunhada? Como que eu tenho que amar o meu pai e a minha mãe? Como que eu tenho que amar o Felipe? Como que eu tenho que amar o Alice? Como que eu tenho que amar o Moisés? Como que eu tenho que amar? Será que é fazer o que eles querem? Depois da última ceia, Jesus teve uma conversa muito especial com os seus discípulos, registrada em grandes detalhes no Evangelho de João. O relato de João, dos capítulos 3 ao 17, que eu não vou ler, se encerra com a oração sacerdotal de Jesus, na qual ele orou não apenas pelos discípulos que estavam presentes, mas também por mim e por você. Jesus sabia que nós precisaríamos de regras, de normas. Normas que às vezes elas podem ser flexíveis e às vezes elas têm que ser rígidas. Eu sou extremamente chato no sentido de discipulado. Alguns sofrem comigo, porque eu estabeleço regras. Eu falo, olha, nós temos o horário marcado, se você me der 3 canos, sem motivo, e sem me avisar, acabou. Acabou, nós vamos começar do zero depois, se for da vontade de Deus. Você tem que ler as Escrituras, você tem que me dar um relatório. Leia e mande para mim mensagem. Se você não lê, não apareça no discipulado. E as pessoas, elas começam. Tem pessoas que já começaram 5, 6 vezes o discipulado e não conseguem acabar.
Mas que cristianismo é esse que a pessoa não consegue ler um capítulo na Bíblia por dia? Nós pegamos pela mão, nós ajudamos, incentivamos, mas a pessoa ela tem que ter o mínimo de esforço. Pastor, isso é falta de amor. Não, é amor. Casamentos que não são alicerçados no conhecimento, falta de amor. Porque você vai ter que lidar com a situação dentro do lar, sem saber como agir. Como vamos ver, a compreensão dos limites significa a maior demonstração possível de amor. Os 10 mandamentos, eles não são para impedir você de ser feliz, mas para te ensinar a amar, em saber como que você tem que agir. Evangelhos de João 17, capítulo 17, 17 a 26, vemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a fim de que todos sejam um, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, a fim de que o amor com que me amaste neles e eu neles esteja, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor é obediência. O amor é estabelecimento de limites e cumprir estes limites. O nosso Senhor Jesus Cristo pede por aperfeiçoamento na união e a presença visível do amor em Cristo, na sua palavra. Nós, como cristãos, nós temos que ter as Escrituras no centro e nós ficamos orbitando em volta. É como a Lua em volta da Terra. Um pouco mais perto, não tão longe. Chega perto, aprende mais, aplica. Esse sonho é o sonho de todos os seres humanos. Esse sonho ele é preenchido apenas de uma forma: pela poderosa mão de Deus, que resgata a minha vida, resgata a sua vida da lama do pecado e nos dá nova vida e nova visão através de Cristo Jesus. Sem isso você está perdido. As pessoas elas vêm conversar comigo sobre casamento e eu digo, sem conhecimento do que Deus espera de você no casamento, não funciona. Alguns são agraciados, nem todos. A regra é conhecer. Casamento é algo complexo porque envolve 2 pecadores. Eu lembro que uma vez eu estava com um casal e eu falei assim para a noiva: você sabe o que você pode esperar dele? Ai, pastor, o amor, café na cama, carinho, flores. Eu falei: não. Espere adultério, espere violência, espere grosseria. Ai, pastor, é assim, meu querido. As pessoas elas entram em relacionamentos, não só homem e mulher, relacionamento de sociedade, relacionamento de amizade, na igreja, sem saber o que é. Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, você não entra, você vai perguntar dos riscos, não tem uma outra forma, não tem um outro jeito. Mas quando se trata de cristianismo, a gente acha que está tudo certo. Esse Deus que ama todos, ele releva tudo. E aquele tradicional folhetinho, Jesus te ama, alimenta mais isso. Você não se vê como um pecador, você se vê como uma pessoa boa. Apenas através da poderosa mão de Deus há o resgate da lama do pecado. Sim, antes de Cristo, você estava na lama do pecado. Em Cristo, você começa a sair da lama do pecado. Os limites das Escrituras devem ser conhecidos e proclamados pelos crentes. Mas quando tem festa na sua casa, você tira o louvor e coloca a música mundana. Nem toda música secular ela é mundana, mas tem música que é mundana. Você vê a linguajar. Veja o videoclipe da música. Vá lá na televisão, procura na internet.
Você viu lá as pessoas com aquela requebração lá, as mulheres com pose sensual, os caras com cara de drogado? Vai olhar o que é que você está ouvindo. O que você está alimentando a sua vida. O que você está alimentando a sua casa. O que as pessoas têm assistido. Os limites das Escrituras devem ser conhecidos e proclamados pelos crentes. Primeiramente, eles têm que viver nas suas próprias vidas. Não podemos mais ignorar a lei de Deus. Na verdade, nunca podemos. A lei do Senhor é vida. Porque nós temos, se nós ignorarmos a lei moral de Deus, nós temos a possibilidade de enterrar a nossa vida e de fragmentarmos mais a nossa sociedade. Se o povo de Deus não se levantar, verdadeiramente, a sociedade ela vai acabar. Ser sal da terra e luz do mundo envolve não somente o viver corretamente. Esse é o primeiro passo. Você tem que viver corretamente, segundo os padrões das Escrituras. E se você não ler as Escrituras, você não consegue seguir nada. Nós temos que ter uma convicção extraída da Bíblia de que a lei moral é para nós, é para a nossa era e para hoje. O estudo que nós estamos fazendo, nós iniciamos na semana passada, que vai alguns meses, ele não é algo que é simples. Não é simplesmente uma lembrança do que aconteceu no passado. É algo que você aplicar hoje. Você tem que aplicar hoje na sua vida. O que os teus filhos, o que os teus primos, o que os teus pais, o que eles vão fazer com isso, não importa. A nossa função é proclamar. Eu falo isso para minha filha. A minha função é ensinar. Se você não aprender, o mundo ensina. Não tem como. O mundo vai bater tanto na pessoa que ela na marra ela aprende. Ou não. É nesse sentido que nós vamos dar este estudo. E eu oro para que Deus ilumine o nosso entendimento pela sua palavra, fazendo a mim, eu não sou perfeito, eu vou aprender com você, fazendo a mim e fazendo a você prezar em ações de graça a preciosidade da lei moral de Deus, que é representada pelos 10 mandamentos. Que Deus nos ajude. Queridos, nós vamos para o nosso intervalo. No retorno do nosso intervalo, nós vamos começar a falar sobre 3 aspectos da lei de Deus. Alguns têm que ser seguidos, outros não são para ser seguidos, e outros seguem-se parcialmente. Não disperse, não vai para o mercado, não vai lá na feira, não vai dar tempo. São 10 minutos, 15 minutos e nós estaremos retornando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.